Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez. Eu vou mostrar para vocês agora uma aula sobre as relações craniométricas da transição crânio-vertebral. Basicamente, uma aula que é importante para que a gente entenda os conceitos de invaginação basilar e alterações de Chiari do tipo 1 principalmente. Então, eu me baseei principalmente nesse artigo, que é um artigo bastante simples, muito bem escrito e sucinto, publicado na revista Coluna, volume 3, em 2004, avaliação das relações craniométricas da transição crânio-vertebral. Aqui eu coloquei um corte esquemático da linha média do encéfalo, mostrando as estruturas supratentoriais, que estão acima da tenda do cerebelo, por isso supratentoriais, e as estruturas abaixo da tenda, ou seja, infratentoriais, a chamada fossa posterior. Nesse caso aqui, como a gente está na linha média, estamos aqui no nível do vértice cerebelar. Okay? Aqui o quarto ventrículo, aqui o aqueduto mesencefálico, e aqui eu queria que vocês percebessem as cisternas da fossa posterior. No caso aqui a cisterna magna, a cisterna do forame magno ou cisterna magna, se continuando, a cisterna da placa quadrigeminal, a cisterna pré-pontina e a cisterna pré-bulbar. Em situações, como veremos, de Chiari do tipo 1, o que acontece? O paciente ele nasce com uma fossa posterior reduzida de volume. Essa situação, desde um período intraútero, vai levar a uma insinuação do tecido cerebelar da linha média, principalmente as tonsilas cerebelares, através do forame magno, o que a gente chama de herniação de tonsilas, herniação cerebelar. Então, por que acontece a herniação cerebelar na malformação de Chiari, seja tipo 1, tipo 2, tipo 3? Porque há uma redução do volume do conteúdo da fossa posterior. Okay? Isso faz com que essas cisternas, principalmente a cisterna magna, estejam ocupadas e pode haver um prejuízo na circulação licórica. Daí, por exemplo, o paciente ter, em alguns casos, cefaleia, hidrocefalia, mesmo que uma hidrocefalia leve, e eventualmente até a chamada siringohidromielia. Tudo isso decorrente da dificuldade de circulação do líquor. Outro problema que nós falaremos é a chamada invaginação basilar. O que é invaginação ou impressão basilar? Seria a elevação de uma estrutura da coluna vertebral além dos seus limites para a região intracraniana. Então, o que é invaginação basilar? É a invaginação, a elevação das estruturas cervicais, notadamente aqui representada pelo processo odontoide de C2, o axis, ou seja, o dente de C2, acaba se insinuando para dentro da cavidade intracraniana. Qual é a repercussão disso? Mais uma vez, a repercussão disso, por exemplo, uma obliteração das cisternas aqui, por exemplo, a cisterna pré-pontina ou pré-bulbar. Essa obliteração pode chegar ao cúmulo, por exemplo, de uma compressão sobre o bulbo, a chamada compressão bulbar relacionada à impressão basilar. Então essas duas situações nós vamos avaliar e para isso é preciso que a gente reconheça algumas estruturas anatômicas chave na tomografia e na ressonância magnética. Então aqui, por exemplo, nós temos uma situação normal, anatomia normal, na qual, se traçando essa linha que nós conversaremos mais para frente, que se trata da chamada linha de Chamberlain, o dente de C2, o processo odontoide de C2, se situa abaixo dessa linha, mostrando que há um respeito a essa linha e, portanto, não há nenhum sinal de invaginação basilar. Não há insinuação da coluna vertebral para dentro da cavidade intracraniana. Essa linha surgiu, o traçado dessa linha surgiu na era dos raios-x. Então, quando não se tinha ainda nem a possibilidade de avaliação das estruturas da fossa posterior, das estruturas do tronco cerebral,
se traçava essa linha na radiografia para se ter uma ideia se o paciente tinha ou não risco de compressão bulbar pelo processo odontoide de C2. Se o processo odontoide estivesse abaixo da linha de Chamberlain, não havia invaginação basilar. Se estivesse acima, mais de 3 milímetros, se caracterizaria aí uma invaginação basilar. Ok? Outro conceito que a gente tem que saber, como já falamos, é o conceito de alteração de Chiari do tipo 1. Seria a herniação das tonsilas cerebelares através do forame magno, abaixo da chamada linha do forame magno ou linha de McRae. Essa linha do forame magno é traçada da porção inferior aqui do chamado basion até a porção inferior do occipital chamado obstion. Então essa linha aqui traçada nesse ponto define o que é cavidade intracraniana e o que é cavidade medular. As estruturas intracranianas não podem ultrapassar essa linha. E aqui nós temos, por exemplo, a porção inferior do cerebelo ultrapassando a linha do forame magno. Se ultrapassa acima de 3 milímetros no adulto e acima de 5 milímetros na criança, nós temos a chamada herniação de tonsilas. A herniação de tonsilas pode estar relacionada à alteração de Chiari do tipo 1, ou seja, ser congênita por uma redução volumétrica da fossa posterior, mas pode também estar relacionada a uma compressão por hipertensão intracraniana, por exemplo, um tumor aqui na fossa posterior que está empurrando a tonsila cerebelar, as estruturas da fossa posterior para baixo. Okay? De uma forma ou de outra, você tem uma ocupação das cisternas da fossa posterior por tecido cerebral, por tecido encefálico e, consequentemente, um déficit licórico com hidrocefalia, por exemplo. Outro conceito interessante é o conceito de platibasia, que vocês já devem ter ouvido falar. Platibasia é um achatamento ou uma retificação da base do crânio. Essa retificação muitas vezes está associada à invaginação basilar, ou seja, é como se fosse uma causa da própria invaginação basilar. Em outras palavras, a base do crânio é retificada, permitindo ou possibilitando ou predispondo a coluna vertebral a ascender em relação ao crânio. Então esse é um outro conceito que a gente vai falar também nas medidas craniométricas da transição crânio-vertebral. Então vamos primeiro decorar aqui esses pontos-chave que o próprio artigo marca. Na letra A nós temos o nasion. Esse ponto também é visto na radiografia e na tomografia. Ok? Letra A, o nasion, a protuberância aqui junto ao osso nasal. Na letra B você tem o tubérculo da cela túrcica. Tubérculo, a porção anterior da cela túrcica. Na letra C, o basion, como já falamos. O basion, a porção inferior do clivus. Na letra D, o obstion, a porção inferior do osso occipital. Na letra E você tem a porção mais posterior do palato duro. Aqui o palato duro, esse aqui é o palato mole, esse aqui é o palato duro. Então o osso aqui, o palato duro, tem a sua porção mais posterior. Na letra E, porção posterior do palato duro. Na letra F, ele marca aqui o arco anterior do C1. Arco anterior do C1. Isso na letra F. Na letra G, o processo odontoide de C2, que é tão importante para a gente, porque é ele quem vai ser o parâmetro para nos dizer se há ou não invaginação basilar. E a letra H é o arco posterior de C1. Então aqui na letra F você tem um arco anterior de C1, na letra H você tem o arco posterior de C1. Ok? Então vamos repetir os pontos anatômicos chave, porque devem ser localizados em todos os exames de neuro. Veja, essa aula é muito importante, por quê? Porque em todos os exames de neuro você tem que avaliar a transição crânio-vertebral, seja no início da avaliação do laudo, seja no final. Eventualmente você vai encontrar pacientes assintomáticos ou oligossintomáticos com alterações na transição crânio-vertebral e devem ser descritas essas alterações. Então vamos lá. Letra A, nasion. Letra B, tubérculo da cela. Aqui você tem o dorso da cela, aqui você tem o tubérculo da cela. Aqui você tem o seio esfenoidal, né? Esse aqui é a cela túrcica. Aqui você tem o clivus.
E na base aqui do clivus você tem o basium. Ok? Letra C, basium. Na letra D você tem a porção inferior do occipital, ou opsium. E aqui eu já traço para vocês a linha do forame magnum. Veja como há uma insinuação de tecido cerebelar através da linha do forame magnum. Existe uma insinuação, uma herniação de tonsilas. Essa herniação causa uma hidrocefalia, veja uma dilatação do quarto ventrículo e também dos ventrículos laterais. Então, aqui já dá para mostrar essa insinuação através dessa linha aqui, a linha do forame magnum. Mas vamos continuar com os pontos-chave. Na letra E você tem a porção posterior do palato duro, que deve ser marcada. Na letra F, o arco anterior de C1. Na letra G, o processo odontoide de C2. E na letra H, o arco posterior de C2. Veja, só para vocês mentalizarem, olha a diferença dessa base do crânio, dessa angulação aqui da base do crânio que é normal, para a angulação anterior que nós mostramos da platibasia. Okay? Então guarda aqui essa imagem da platibasia, um ângulo mais obtuso. Aqui nós falaremos desse ângulo. Também eu queria que vocês voltassem nessa imagem para ver a invaginação basilar. Olha como o dente de C2 passa e muito da linha de Chamberlain. E olha como o dente de C2 ele acaba comprimindo aqui o tronco cerebral. Então nós temos todos os achados nesse mesmo paciente. A platibasia, a invaginação basilar, a herniação de tonsilas, alteração do iquiário do tipo 1 e uma compressão do bulbo. Isso é muito frequente, por quê? Porque tudo isso aqui provavelmente veio de uma malformação da base do crânio. Tanto uma fossa posterior pequena, como uma base do crânio retificada.